Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 40 e nós vamos ver dos aforismos 157 até o 160. Esse vídeo de hoje, gente, ele certamente vai ser um pouco mais curto, porque boa parte do que a gente vai levantar aqui já foi de certa forma trabalhado em vídeos anteriores. Em resumo, a gente vai falar bastante sobre a arte da convivência. Como que a gente pode conviver melhor entre si, na família, nos amigos, no trabalho, porque se tem algo que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa vida, é como conviver bem uns com os outros. Nós somos seres humanos, seres gregários, como eu sempre digo, e é uma verdadeira arte a gente conseguir conviver bem, sem se estressar, né, sem ser mal interpretado, sem ser considerado uma pessoa chata, uma pessoa difícil. E a gente vai falar bastante sobre essas questões hoje. Um desses aforismos é bem bacana porque ele traz algo que eu sempre digo, até mesmo para os pacientes que eu atendo, né, de que a gente precisa estudar além das coisas, dos conteúdos acadêmicos e tudo mais, a gente precisaria também estudar um pouco do comportamento humano, os temperamentos, as personalidades, as tendências, porque isso nos ajuda demais a compreender o universo das outras pessoas e assim viver também de uma forma bem melhor, mais equilibrada. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é extremamente importante para que o canal possa crescer e chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Então eu peço a vocês essa gentileza para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel para que outras pessoas conheçam esses estudos. Vamos lá, gente, começar pelo 157, que diz assim: não se enganar com as pessoas é a pior e mais frequente maneira de ser ludibriado. Melhor ser enganado no preço do que na mercadoria. Nada exige um exame mais cuidadoso. A grande diferença entre entender as coisas e conhecer as pessoas. E é uma grande arte conhecer os temperamentos e perceber as diferenças de humor. A natureza humana deve ser estudada com tanto cuidado quanto os livros. Esse aforismo, gente, ele é muito curtinho, mas ele tem um universo de coisas trazidas nele. Aqui ele está falando sobre essa questão dos temperamentos, das personalidades, das tendências de cada pessoa. E é nesse aforismo que eu quero falar isso para vocês. Todos nós deveríamos, pelo menos em parte, estudar psicologia, as coisas básicas de psicologia. Uma das coisas super simples que qualquer site, se você pesquisar, mínimo que seja sobre psicologia, vai trazer artigos ou vídeos relacionados a isso, que são os nossos temperamentos. Existem os temperamentos colérico, fleumático, né, sanguíneo, melancólico. A gente tem essas questões todas dos temperamentos e cada um deles reflete um tipo de personalidade, né? Tem aquelas pessoas que são mais introspectivas, muitas delas têm uma personalidade mais melancólica, o temperamento mais melancólico, entende? E quando você estuda essas questões, que ela está muito além de você fazer o curso de psicologia, você vai conseguir viver de uma forma muito mais equilibrada e compreender as outras pessoas de uma forma muito melhor. Tem aquelas pessoas que são coléricas. Se você aprende esses tipos de conhecimento, se você está diante de uma pessoa que é colérica, você não vai colocar lenha na fogueira, como se diz, e fazer com que ela exploda com você, ela crie discussões desnecessárias com você, entende? Se você está diante de uma pessoa que ela tem uma tendência a ser mais melancólica, depressiva, você não vai falar horrores para ela, porque você sabe que ela pode deprimir de uma forma que precisa até tomar medicamentos. Esse aforismo ele nos leva a refletir sobre isso. Além, assim, muito mais do que estudar coisas, é estudar as pessoas. Olha, ele diz aqui, ó, a grande diferença entre entender as coisas e conhecer as pessoas. A gente precisa dos dois. A gente precisa estudar conteúdos acadêmicos, aquilo que a gente precisa principalmente para desempenhar o nosso ofício, o nosso trabalho, mas a gente também precisa estudar um pouco da mente humana. Como é que ela funciona, quais são as tendências de cada um. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu até me lembrei da astrologia.
Eu não sou astrólogo, eu nunca estudei com profundidade a astrologia, mas esse estudo que é milenar sobre os signos, eles podem nos ajudar demais, porque existem tendências de cada um dos signos, e isso eu já estou cansado de ver. Quando eu pergunto os signos das pessoas, os seus ascendentes, e leio minimamente que seja sobre essas tendências dos signos e cada um, a gente vê o quão é coerente, né? Pessoas de cada signo, elas têm tendências que são muito próprias de cada signo. Quando você conhece, você já entende um pouquinho do universo da outra pessoa, mesmo que ela seja alguém desconhecido, desconhecida para você, sabe? Então eu trago aqui essa questão, né? Lembrando que eu sou longe de ser um especialista. Tem pessoas incríveis na internet que são especialistas em astrologia, sabem como ninguém transmitir, né? Trazer conhecimentos profundos, e a gente pode conhecer muito sobre as pessoas, seus temperamentos, a partir da astrologia. Fica essa dica para vocês, beleza, gente? Vamos lá pro 158. Saber usar os amigos. É preciso a arte da discrição. Alguns são intoleráveis na proximidade quando próximos e outros quando distantes. E aquele que não é bom para a conversa pode ser bom para a correspondência. A distância purifica certos defeitos. Não se deve buscar só prazer nos amigos, mas também proveito. Um amigo é tudo, e a amizade apresenta as 3 qualidades do bem: unidade, bondade e verdade. Poucos prestam para bons amigos, e o não saber escolhê-los torna-os ainda mais raros. Saber conservar um amigo é mais importante do que conquistar um novo. Procure amigos duradouros, e no caso dos novos, satisfaça-se com a ideia de que um dia serão velhos. Os melhores de todos são os bem salgados, com os quais dividimos muitas experiências. A vida sem amigos é um deserto. A amizade multiplica o bem e partilha os males. É o único remédio contra a adversidade e o desafogo para a alma. Desafogo para a alma. Esse aqui é um aforismo mais longo, dos que a gente vai ver hoje é o mais extenso, mas ele está falando coisas muito simples a respeito das amizades. É muito interessante o que ele fala no final daqueles amigos salgados. Essa é uma expressão, é um ditado extremamente antigo, que fala que você considera amigos de verdade aqueles que você comeu uma saca de sal com eles juntos, né? Então é mais ou menos isso que diz. Eu não sei ipsiliter esse ditado, mas essa é a ideia, porque um saco de sal tem uma quantidade enorme de sal, e a gente sabe que para que esse sal todo seja ingerido é preciso muito tempo. Então esses amigos salgados são aqueles amigos de longa data, que são muito raros de ter, porque são aquelas pessoas que elas nos amam por quem a gente é, e não simplesmente por algo que a gente possa oferecer para elas. Nesse aforismo, gente, o que eu acho muito bacana é que ele está falando sobre a gente não esperar dos nossos amigos aquilo que eles não podem nos dar. Um detalhe muito bacana dele tá logo no comecinho, quando ele fala que tem aqueles que são bons de conversa e tem aqueles que são bons de correspondência. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que esses aforismos eles eram interligados? Essa parte ela tem tudo a ver com os temperamentos, porque tem essa questão também. Eu falei sobre os coléricos, os fleumáticos, né, os melancólicos, só que também tem um outro lado que é muito desenvolvido na psicologia analítica, principalmente a psicologia do Jung, né, que é sobre os extrovertidos, os introvertidos. E aí tem essa diferença. Pessoas que são mais introvertidas, introspectivas, são pessoas que não são muito de falar, elas não são muito falantes. Só que tem aquelas pessoas que são extrovertidas, pessoas que são mais para fora, mais do falar, do agir, né, dessas expressões corporais. Essas pessoas, elas, e as outras mais introspectas, elas são pessoas de personalidades muito distintas. E aí o que acontece? Você não pode esperar de uma e de outra aquilo que elas não podem oferecer, né? Se você vai pedir para alguém que seja muito extrovertido que ela faça algo que é típico de uma pessoa mais introvertida, ela não vai se sair bem, ela vai ficar meio perdida. Da mesma forma, uma pessoa que é mais introspectiva, se você esperar dela algo que é típico de uma pessoa mais extrovertida, também não vai dar certo. E aí essa questão da correspondência, eu me identifiquei total.
Porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou uma pessoa mais do silêncio, né, mais do recolhimento. Eu acho que é por isso que eu sou psicanalista, né? A profissão do psicanalista é alguém que ouve muito mais do que fala. Aqui nesses vídeos eu falo porque, enfim, eu sou eu que estou à frente, mas eu no dia a dia sou muito mais de ouvir do que de falar. Porque isso é típico dessa personalidade, né? Dessa tendência mais introspectiva, entende? Então, para mim, ouvir, né? Ser essa pessoa da confidência, da correspondência, é maravilhoso. É o que pode se esperar muito bem de mim. Diferente de algo que seja mais da extroversão, do pra fora, desse comportamento mais do externo, daquilo mais para se mostrar, entende? Aí eu tava até brincando, né, antes de começar esse vídeo, que digamos que você me conhece e quer ser meu amigo, minha amiga, e aí vai me convidar toda semana para ir para um baile, para um show, para um baile funk, uma coisa assim de rave. Tipo, não vai dar certo, porque eu não tenho essa tendência. Eu adoro as coisas mais que são de silêncio, de introspecção. Se você me convidar para ir para um retiro, para algo de meditação, eu vou me dar muito melhor, eu vou conseguir me adaptar muito melhor, entende? A essa coisa de usar os amigos é nesse sentido, de você esperar deles aquilo que eles podem oferecer e não aquilo que eles não podem. Assim, a vida e a convivência, ela se torna muito melhor, entende? Essa é a arte da convivência. Você compreender, você estudar minimamente que seja a mente humana, as tendências, os temperamentos, as personalidades, para assim você conviver da melhor forma possível, esperando de cada um aquilo que elas podem oferecer. Tem aquela velha expressão que diz: ninguém dá o que não tem. E derivando disso, lógico que a gente pode falar a mesma coisa. A pessoa dá o que tem, entende? Eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu posso oferecer muito essa questão do ensino, né, o que eu faço aqui, né, que transmitir na forma oral coisas que são complexas muitas vezes, que eu estudo, eu compreendo, assimilo, faço anotações e passo adiante. Isso você pode esperar de mim, mas que eu seja aquela pessoa que é festeira, que vai para tudo que é baile. Não, isso não dá para esperar de mim, porque não tem nada a ver com a minha natureza, entende? É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Claro que há muito mais que pode ser aprofundado, mas eu tô indo para os pontos que eu considero mais importantes. Vamos lá para o 159. Saber tolerar os tolos. Os sábios são menos tolerantes, já que há muita ciência adquirida lhes diminuiu a paciência. O muito conhecimento é difícil de satisfazer. Epicteto diz que a mais importante regra da vida está em saber tolerar todas as coisas. Com isso, ele resumiu metade da sabedoria. Para suportar toda tolice, é preciso muita paciência. Às vezes, suportamos mais daqueles de quem mais dependemos, o que é grande exercício de autodomínio. A paciência nos traz uma inestimável paz interior, que é a felicidade da terra. E quem não sabe como aguentar os outros, deve se recolher em si próprio, se é que consegue se tolerar. Aqui ele está falando nesse aforismo, é outro que é curtinho, ele está falando sobre a gente aprender essa arte da paciência. A paciência é muito importante, porque é com ela que a gente consegue desenvolver a tolerância. A paciência e a tolerância, elas estão juntas, elas são como que irmãs. Uma está relacionada com a outra. Pessoas mais tolerantes são pessoas mais pacientes. E aqui ele está falando sobre os desafios do convívio mais de perto. É muito mais difícil você ser paciente, tolerante com quem está perto do que com as pessoas que estão distantes. Nessa hora eu até lembro de uma frase extremamente conhecida da Madre Teresa de Calcutá. Acho que você já deve ter lido ou ouvido essa frase. Ela diz assim: amar quem está longe é fácil, difícil é amar quem está próximo. Amar o próximo, a pessoa que está convivendo de pertinho com você na mesma casa, pessoas da mesma família que se veem com frequência. E aí ele está falando sobre a gente desenvolver essa paciência, porque é com as pessoas de perto que é esse teste de fogo. Quando a gente consegue conviver bem
com as diferenças das pessoas da nossa própria família, tudo fica mais fácil fora, longe. Nessa hora eu posso até falar, gente, da minha própria experiência. Inclusive falando sobre a questão de irmandade, né? Você ter irmãos, né, consanguíneos mesmo. É muito melhor você aprender a tolerância, a convivência quando você tem irmãos, pessoas de personalidades diferentes convivendo, do que quando você é filho único, por exemplo. Né? Eu tenho irmãos, 2 irmãos, são muito diferentes de mim. E tem um deles, nesse momento ele está morando fora, a gente não está mais convivendo tão de perto, e ele tem uma personalidade muito diferente da minha. A gente vivia batendo boca, discutindo, mas é a partir daí que a gente vai se tolerando e desenvolvendo essa tolerância, de saber que cada um tem o seu jeito de ser, entende? E aí aqui eu tô até falando dessa forma bem direta, objetiva, para falar da importância desse convívio com a família, né? De você não ser uma ilha. Ninguém é uma ilha. Se você quiser viver como uma ilha, é mais ou menos o que ele fala no finalzinho desse aforismo, mas num tom de ironia. Se você ler com atenção, dá para perceber o tom de ironia dele. É como se você fosse se refugiar lá nas altas montanhas do Himalaia, como fazem os monges budistas. Eles se isolam do mundo, mas as experiências mais ricas de convivência, elas ficam de lado. A pessoa passa muitos anos nessa reclusão, e o melhor da vida, da convivência, muitas vezes é perdido, entende? E aí é muito bacana, né? Você que esteja assistindo, né? Se tem irmãos, pessoas que viveram por muitos anos juntos, fica até essa dica, né? Comentem aqui embaixo nos comentários desafios que foram vencidos, experiências bacanas que foram vividas, porque a gente cresce demais, gente, nessa convivência entre irmãos, porque cada um tem o seu jeito de ser, né? Eles vêm, as pessoas até brincam, né, que eles vêm pela mesma porta, né, a mesma mãe, mas são pessoas, são almas completamente diferentes, né? Bacana isso, gente. Eu quis trazer essas reflexões todas porque eu acho bem importantes, bem interessantes elas. Vamos lá para o 160, para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: falar com prudência, cautelosamente com os rivais e decentemente com todos os demais. Sempre há tempo para proferir uma palavra, mas não para fazê-lo voltar. Fale como se redigisse o seu testamento. Quanto menos palavras, menos processos judiciais. Treine em coisas pouco importantes para saber das mais importantes. A arcanidade tem um ar de divindade. Aquele que fala levianamente está muito perto de ser vencido e convencido. Aqui ele está falando mais uma vez sobre essa arte do silêncio. Ao longo desse livro, gente, ele fala muitas vezes sobre essa arte do silêncio, que o silêncio é ouro. Tem até esse ditado que fala que as palavras são prata e o silêncio é ouro, porque o valor do silêncio é muito maior do que o valor das palavras, porque em silêncio você não vai estar ferindo as outras pessoas. Tem pessoas que falam demais e falam de forma impensada muitas vezes, e por conta disso elas acabam ferindo muitas pessoas e elas passam vexame por causa disso. Muitas vezes elas são até falam coisas que são criminosas e elas às vezes têm que responder na justiça. Muitas vezes elas chegam até a ser presas por causa de coisas indevidas que elas falaram, de difamações, entende? Isso é muito complicado. E aí, para que você não caia em nada dessas coisas que são terríveis, é preciso desenvolver essa arte do silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, não fale nada. Essa é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi no budismo. O budismo fala que se você vai falar alguma coisa, que seja algo engrandecedor, que seja algo que possa agregar valor de alguma forma. Se o que você vai falar, você sabe que não vai fazer bem a ninguém, não pode ajudar ninguém, pelo contrário, guarde para você, não fale nada. No outro vídeo eu até comentei um pouquinho sobre as 3 peneiras do Sócrates. Dá para fazer esse paralelo com as 3 peneiras do Sócrates. Se aquilo não for útil, não for bom, não for verdadeiro, esqueça, não fale para ninguém, guarde para você, porque assim você vai estar evitando enormes dissabores, entende? Essa é mais ou menos a proposta desse aforismo. Quando eu estava lendo, gente, eu até me lembrei de uma coisa tão engraçada que
faz todo sentido, se conecta com esse aforismo. Eu me lembrei das aulas de redação, sabia? Porque na escola a gente tem as aulas de redação. Você que esteja assistindo esse vídeo certamente já teve esse conselho, pra gente ver como às vezes até conselhos bobinhos dos professores do colégio podem nos ajudar ao longo da vida inteira. Nas aulas de redação, a gente sabe que a gente precisa escrever as redações e elas têm o mínimo de linhas e o máximo de linhas. Na época que eu estava na escola, eu acredito que não mudou, porque eu já fiz provas do vestibular do Enem muito recentemente. Eram 20 linhas, o mínimo que você precisaria escrever numa redação. Se bem que no Enem é menos, mas a média era essa, 20 linhas até 30 linhas, o geral, acredito que até hoje é assim. E aí eles diziam, os professores, nunca escrevam muito mais do que o mínimo, porque a possibilidade de vocês terem erros de ortografia, erros de gramática, erros textuais é muito maior. Se você escreve mais, isso para você é um risco. E aí eles ensinavam, os professores de redação, que a gente fosse objetivo. Tente ser o mais objetivo possível, para dentro de um espaço de 20, 21 linhas, você já conseguir falar tudo aquilo que você quer falar dentro do texto e dentro da proposta que foi levantada. Percebe? Isso a gente pode levar para a nossa vida como um todo. Por vezes, excessos de palavras, elas são uma tendência para que a gente erre muito mais. Quem fala demais está o tempo todo correndo riscos de falar alguma besteira, de falar alguma coisa que vai ser extremamente mal interpretada e a pessoa sofrer pra caramba por causa disso. Beleza? Então, pega essa dica, essa super sugestão dos professores de redação do colégio, ensino fundamental, médio, e leve para sua vida. Quando eu tava lendo, me veio esse insight, quis compartilhar com vocês, um insight muito, muito simples, né? Muito tranquilo, fácil de ser assimilado, que a gente leve isso para nossa vida, que a gente exercite muito mais o silêncio. A gente tem até aquele velho ditado, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca para poder ouvir mais e falar menos. Que a gente fale aquilo que seja engrandecedor, aquilo que a gente sabe que pode agregar valor na vida das pessoas. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra gente refletir, trazer hoje nesse vídeo. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuem acompanhando os vídeos, que sempre tem muitas coisas muito interessantes em cada um desses vídeos, reflexões muito amplas, e compartilhem para que mais e mais pessoas conheçam esses estudos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.